Olá, queridos amigos concurseiros. Tenho novidades para vocês. Saiu o edital do TJ São Paulo. Então, agora a gente pode ir direto ao ponto, né? Meu nome é Marisa, eu passei em alguns concursos públicos, mas para tribunais ainda não passei nenhum. Então, a finalidade desse vídeo é estudar com vocês, né? Então, eu montei aqui uma apresentação. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, começando a primeira aula de língua portuguesa hoje. Então, vamos lá. Isso. Muito bem. Começamos então o edital, a estudar o edital para escrevente do TJ São Paulo de 2021. Língua portuguesa. Vamos começar com análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. Então, vamos começar com análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. Começando com a definição de texto. O que é um texto? É um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo. Esqueçam esse S aqui. Formando um todo significativo capaz de produzir interação comunicativa, capacidade de codificar e decodificar. Ou seja, eu falo, né? A pessoa fala, o outro entende, e isso gera um texto, né? Uma escreve e a outra entende o que foi escrito, né? Tem um significado, tem uma interação comunicativa, né? Um explica, escreve, o outro entende. E quando a gente fala de contexto é a interligação entre diversas frases, né? Às vezes você entende uma frase só porque ela está dentro daquele contexto. Se ela tivesse fora, você não entenderia, né? Em vários textos acontece isso. Tem também o intertexto, que são as referências diretas e indiretas a outros autores através de citações, né? E às vezes, assim, tem a citação, né, que é direta ou indireta. Quando você fala assim, segundo o autor tal, e é uma citação indireta, né? Ou direto quando você tira aquela exatamente o que o autor escreveu e coloca, né? Daí, se for menos de 3 linhas, coloca entre aspas, se for mais de 3 linhas, você coloca recuado, né? E quando a gente fala de interpretação de texto, é a identificação da ideia principal e das ideias secundárias, com a finalidade de esclarecer algumas questões. Né? Essa interpretação que vai ser cobrada, né, no concurso. Segundo Branco, 2017, essa é uma citação indireta, tá vendo? Na prova, é solicitado ao candidato identificar os elementos fundamentais da argumentação, comparar diferenças e semelhanças entre situações no texto e relacionar conteúdos apresentados com a realidade. Né? Às vezes cobra isso na prova, né? Fala sobre determinado assunto e pede para que o candidato relacione com a realidade, né? Isso em questão, né? E para interpretar, segundo a autora, é necessário conhecimento histórico, literário, leitura e prática, além de conhecimentos gramatical, estilístico e semântico. O que é semântico? Semântico é aquele que trata do significado das palavras, né? Gramática é da gramática, né? Da escrita correta, e o estilo de cada autor, né? O que às vezes acontecem erros de interpretação, né? E
E como que a gente pode errar quando a gente vai fazer uma questão? Às vezes a gente extrapola. Por exemplo, quando você tem ideias que não estão no texto, às vezes a gente acrescenta uma ideia, né? E eles vão colocar, a VUNESP com certeza vai colocar um tipo de extrapolação ali no meio das questões, e se você não ficar esperto, às vezes você erra por causa disso. Que é natural, assim, às vezes coloca num contexto que está acontecendo, né? E no texto não tem, mas nas assertivas, né, nas opções lá, tem uma extrapolação e acaba você errando por causa disso. Então, tem que ficar atento na extrapolação. Acontece também a redução, que é o contrário da extrapolação. Ocorre quando a atenção é dada a apenas um aspecto, em detrimento do conjunto de ideias. Ou seja, a gente pega uma ideia ali central e não pega o restante, né? E acaba que restringe o sentido do que o autor queria colocar para a gente. A gente tem que tomar cuidado com isso também. E a gente precisa ficar atento à coesão do texto, né? O que é coesão? É o emprego de pronomes relativos, conjunções ou pronomes oblíquos, átonos, para relacionar palavras, né? Então, a coesão é a relação entre palavras, orações, frases ou parágrafos entre si. Por exemplo, tem essa frase assim: falou tudo o que queria. Tá certo? Não, tá errado. Então, o correto é: falou tudo o que queria. Agora vamos fazer um exercício nesse texto aqui do Mário Quintana, né? Que chama da descrição. Não te abras com teu amigo, que ele um outro amigo tem, e o amigo do teu amigo possui amigos também. Então, essa questão caiu na prova da Prefeitura de Sertãozinho para agente comunitário de saúde, na banca VUNESP também, em 2012. Então, vamos às alternativas. Alternativa A: não se deve ter amigos, pois criar laços de amizade é algo ruim. Amigo que não guarda, letra B. Amigo que não guarda segredos não merece respeito. Letra C. O melhor amigo é aquele que não possui outros amigos. Letra D. Revelar segredos para o amigo pode ser arriscado. E letra E. Entre amigos não devem existir segredos. Então, por exemplo, a letra A, no texto, fala que a gente não deve ter amigos? Não, né? Se eu marcasse essa alternativa, eu estaria extrapolando a interpretação. Amigo que não guarda segredos não merece respeito? Tá falando isso no texto? Não. Também, se eu marcasse essa alternativa, eu estaria extrapolando a interpretação. O melhor amigo é aquele que não possui outros amigos? Então, também não fala desse jeito no texto. Fala apenas que um amigo tem outros amigos. A letra D, revelar segredos para o amigo pode ser arriscado? Sim, pelo contexto você entende que pode ser arriscado, porque o amigo tem outro amigo. Se você conta um segredo para um amigo, você corre o risco dele contar para outro amigo e assim por diante, né? E o seu segredo não vai ser mais um segredo, né? Mas vamos ver a letra E. Entre amigos não devem existir segredos. Não, pelo contrário, né? O texto diz que para você ter cuidado, né? Pela interpretação dele, você tem que ter cuidado quando você conta algum segredo para um amigo, né? Então, a correta aqui é a letra D.
certo? Agora vamos falar sobre linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é a que utiliza palavras quando se fala ou quando se escreve. A linguagem não verbal é a que não utiliza vocábulo para se comunicar. Como assim, Marisa? Por exemplo, uma placa, né, um sinal de trânsito, não tem nenhuma palavra ali, mas quando, né, dá sinal verde, todo mundo, os carros seguem, né? Não precisa o sinal falar pode ir, né? Não tem uma gravação ali. E a gente entende, né? Quer dizer, é uma comunicação efetiva, porque as pessoas entendem, o tráfego corre, quando dá sinal vermelho, os carros param, né? Tem também figuras, né, de linguagem não verbal, gestos, objetos, cores, né, as cores do semáforo mesmo, ou outros signos visuais. E a linguagem, ela também pode ser verbal e não verbal ao mesmo tempo, como em charges, cartoons e anúncios publicitários, né? Bem comum em anúncios publicitários ter a imagem e o texto e a linguagem verbal embaixo da imagem, do lado, né? Agora vamos falar sobre linguagem literária e não literária. Segundo Branco, a linguagem literária é conotativa, ou seja, utiliza palavras de sentido figurado, e as palavras adquirem sentidos mais amplos do que geralmente possuem. Eu vou dar um exemplo aqui embaixo que vai ficar mais claro. Já a linguagem não literária é objetiva, denotativa e preocupa-se em transmitir o conteúdo, né? Para você guardar, né, a diferença entre conotação e denotação, você lembra que o D aqui de denotação é o D de dicionário, é o sentido da palavra que está no dicionário. E agora a linguagem literária não, ela é conotativa. Por exemplo, o que está no dicionário quando você quer dizer aqui que anoitece, é que escurece, né? Essa é uma linguagem não literária. E agora, quando o autor Alvarenga Peixoto escreveu A mão da noite embrulha os horizontes, ele quis dizer também que anoiteceu, só que ele usou a linguagem literária, porque a noite não tem mão, né, para poder embrulhar. Não existe a possibilidade de você embrulhar o horizonte não é embrulhável, não é assim um objeto que se embrulhe. Então, é uma forma bonita de dizer que anoiteceu, né? É uma linguagem literária, né? Tem o sentido conotativo do autor, né? Você sente que você até pode ver, né, que anoiteceu, assim, e que tem um sentido para ele, assim, muito bonito, muito calmo, né? Você pode até sentir o que ele quis dizer quando anoiteceu, o que ele estava sentindo quando anoiteceu, né? Então, essa é uma linguagem literária. Agora vamos falar um pouco sobre informações literais e inferências possíveis. Segundo Branco, intertextualidade acontece quando há uma referência explícita, né, bem explícita, ou implícita de um texto em outro. Apresenta-se explicitamente quando o autor informa o objeto de sua citação, ou implicitamente quando a indicação é oculta. Por isso que é importante o candidato, né, ler bastante, porque ele lendo, principalmente as obras mais famosas, né, literárias, mesmo quando a referência está implícita, o candidato vai identificar que é uma referência, né, bibliográfica. Pode ocorrer afirmando as mesmas ideias da obra citada ou contestando. Então, ela pode concordar com as ideias da obra que ela citou
ou discordar, né? Segundo Diana, existem duas formas de intertextualidade: a paródia, que é uma releitura cômica, né, com caráter humorístico e irônico, que altera o sentido original, criando assim um novo texto, né? E a paráfrase faz referência a um ou mais textos sem que a ideia original seja alterada. Então, né, lembra assim, paráfrase, lembra de paralelo, né? As ideias são paralelas, não muda o sentido, né? Agora, paródia, né? Paralelo, paródia, daí você pensa em humor, em cômico, né? Humorístico, né? Paralelo. As ideias são, né, parecidas. Agora, paródia não, certo? Deu para gravar? Então, essa é a nossa primeira aula de língua portuguesa. Até o final do edital, até o dia da prova, espero que a gente consiga estudar todos os tópicos do edital. A prova vai ser dia 31 de outubro. Até lá, se Deus quiser, nós estaremos preparados, tá bom? Muito obrigada por você participar e até a próxima, pessoal. Até mais!